Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja com os irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a sexta trombeta. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Falei sobre a primeira trombeta que o rei Alarico I dos Visigodos veio sobre Roma como uma chuva de saraiva de fogo. A segunda trombeta, o rei Genserico dos Vândalos caiu sobre Roma como uma montanha de fogo. A terceira trombeta, o rei Átila dos Hunos veio como um meteoro fulminante, destruindo tudo pela frente como uma estrela cadente. A quarta trombeta, o rei Odoacro dos Érulos destruiu o Império Romano Ocidental para não mais brilhar. A terça parte da estrela apagou-se. A quinta trombeta é Maomé, a estrela que caiu na terra e com seu exército de gafanhotos e escorpiões contra o Império Romano Oriental e contra o cristianismo. A sexta trombeta é o segundo ai. Se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 21, capítulo 11, de 1 a 14. Agora serão os turcos contra o Império Romano Oriental, cristianismo. A queda de Constantinopla vai acontecer em 1453 depois do Messias. Apocalipse 9, versículos 13 a 15. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Yahweh, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Os quatro anjos que deveriam ser soltos no momento do toque da sexta trombeta representa nada mais, nada menos que os quatro sultões do Império Turco ou Otomano, do Império Otomano. O primeiro, ele foi fundado em Bagdá em 1055 depois do Messias, por Tongenberg. O segundo em Icônio, por Solimão. O terceiro em Damasco, por Tutush. E o quarto em Alepo, por Muslim. Os quatro anjos, que são os quatro sultões turcos, estão preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de exercerem o seu domínio. Esta profecia, ela tem o seguinte significado: uma hora profética equivale a 15 dias. Um dia profético equivale a um ano. Um mês profético equivale a 30 dias proféticos, que equivale a 30 anos. Ou um ano equivale a 360 dias proféticos, que equivale a 360 anos. Somando tudo, temos 391 anos e 15 dias. Os quatro anjos, ou os sultões, eles lutaram por quase 4 séculos, que foi o espaço de tempo previsto pela profecia, para que se desse fim ao Império Romano no Oriente, com a tomada de Constantinopla em 1453, depois do Messias. Entendeu? Durante essas cruzadas, os séculos 11 a século 13, houve as chamadas Guerras Santas ou as Cruzadas, que eram expedições militares patrocinadas pelo cristianismo pagão de Roma, que lhes fixava por alvo a libertação dos lugares santos ocupados pelos muçulmanos. Você encontra isso na grande enciclopédia Larousse Cultural, na página 1715. Para conquistar Constantinopla,
Os turcos organizaram um grande exército. O número dos exércitos dos cavaleiros eram de 2 miríades, pois ouvi o número deles. Apocalipse 9, versículo 16. A história revela que Maomé II utilizou-se de um numeroso exército de guerreiros para derrubar Constantinopla no tempo determinado pela profecia. Apocalipse 9, versículos 17 e 18. E assim vi os cavalos nesta visão. Os que sobre eles estavam montados tinham coraças de fogo e de jacinto de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. O exército turco, ele empregou pela primeira vez o uso da pólvora e das armas de fogo e canhão. Em 6 de abril de 1453, tiros de canhão nos muros de Constantinopla. E em menos de uma semana, o muro de Constantinopla não suportou os tiros de canhão e caiu. Estes últimos flagelos foram devastadores para o Império Romano Oriental com seu cristianismo. Mesmo assim, os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicidas, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Apocalipse 9, versículos 20 e 21. Então, o exército turco, ele foi terrível contra Constantinopla, contra o Império Romano e o cristianismo. Esse cristianismo que adora deuses de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Iarro mandou flagelá-los dessa vez. Devemos lembrar que esses juízos de Iarro tinham como alvo o Império Romano Oriental, centrado na sua capital Constantinopla. O império foi a continuação direta do antigo Estado Romano Ocidental de Roma, com o seu cristianismo pagão. Mesmo tendo que encarar terrível ataque dos turcos, como prêmio de seus pecados e de sua abominável idolatria, o cristianismo não se arrependeu. Até hoje o cristianismo ainda não se arrependeu. No final da sexta trombeta, o relógio de Iarro marcaria o último período profético, quando ocorreram as mais cruéis perseguições contra seu povo. Surge em cena a exaltação das 2 testemunhas do Apocalipse, no final dos 1200 anos proféticos. Iniciaram seu testemunho em 533, depois do Messias, quando o povo fugiu para o deserto, e terminaram em 1798, depois do Messias, quando foi preso o Papa do cristianismo. É concebível as minhas 2 testemunhas, que vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. Apocalipse 11, versículo 3. Ou seja, o testemunho do povo de Iarro, do povo do caminho de Yahushua, em combater a idolatria e preservar a eterna lei de Iarro durante a Idade Média, foram comparada à atuação destas 2 testemunhas.
Também 2 testemunhas foram destaques na presença do Messias, Yahushua, e dos apóstolos, que significa o reino milenar de Yahushua. Mateus ou Matitiarro, capítulo 17, versículos 1 e 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Quem era Elias? Elias, esta testemunha, teria o poder para fechar o céu, para que não chovesse durante os dias da sua profecia. Apocalipse 11, 6. Moisés, essa testemunha, teria o poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quisesse. Apocalipse 11, versículo 6. Após as 2 testemunhas serem exaltadas, nos é dito, é passado o 2º ai, o 3º ai cedo virá. Apocalipse 11, versículo 14. Entre os toques da 6ª trombeta, que é o 2º ai, e a 7ª trombeta, que é o 3º ai, haverá um período de espera. E esse período de espera é o tempo presente. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Apocalipse 10, versículo 11. Esse é o tempo em que os remanescentes, povo do caminho de Yahushua, receberiam a incumbência de profetizar novamente a muitos povos e nações e línguas e reis. É isso o que eu estou fazendo neste momento, anunciando como povo do caminho de Yahushua. Esse é o período de espera e muitos fatos ocorreriam antes da volta do Messias. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.